Vejam bem, a partir desse ponto, nós temos a compreensão do sistema jurídico brasileiro. Eu já trabalhei esse sistema em diferentes momentos, antes de estudar de modo mais sistemático, longo, com doutorado. Tenho aqui 3 artigos publicados antes. Um que eu tive o prazer de publicar com o professor José Barros e o professor França Júnior, em que nós estudamos a perseguição normativa à pessoa com deficiência nas constituições brasileiras pré-constituinte de 86. As constituições anteriores eram todas eugênicas, ou seja, defendiam um padrão de perfeição de saúde para ser digno de ser cidadão. A primeira que quebra isso é a de 88. Há uma oposição franca a isso nas constituições comentadas por Pontes de Miranda. Ele repetidamente vai falando que a única forma de superioridade que se pode pensar é intelectual de um sobre o outro ensinando. Se não for assim, é ainda um gesto de arrogância, de elitismo, não é inteligência. Do lado, temos outros 2, o direito à intimidade como fundamento para a autodeterminação da pessoa com deficiência em uma perspectiva Foucaultiana. Eu venho tentando fazer artigos com títulos menores do que esse. Depois que publiquei, eu me arrependi do título ser tão longo. Eu estudo direito à intimidade da pessoa com deficiência aí, é um estudo introdutório, não é nada profundo, mas é de um período, gente, em que eu estava fazendo parte de uma comissão da OAB, e por uma coincidência, ou eu estava viajando para dar aula ou palestra, ou eu estava viajando devido a essa comissão bastante. Então, demorando horas em cada aeroporto, eu tirando fotos de banheiro nos aeroportos, que eu encontrei um padrão. Havia o banheiro masculino, o banheiro feminino, banheiro para pessoa com deficiência. Às vezes era um armário adaptado, um depósito adaptado, às vezes era com o símbolo da cadeirinha de roda ao lado de um símbolo para criança aí. Então havia uma omissão da autonomia da pessoa, da autodeterminação da pessoa e da sexualidade da pessoa, sendo comparável ou a objetos, sendo um depósito, também usado ali, ou comparável a crianças. Acima, que foi resultado de orientação, trabalhei junto com minha orientanda na época, hoje advogada, integrante da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, a Iana. Nós publicamos esse artigo na revista do curso de Direito SESMAC, a efetividade dos direitos das pessoas com deficiência por meio da prestação jurisdicional nos tribunais de Alagoas. Nós fizemos um trabalho de estatística descritiva bem bacana, em que, por palavra-chave, nós localizamos que os tribunais em Alagoas não dão a mínima para pessoa com deficiência. Está provado isso, infelizmente, nessa nossa pesquisa. Não se importam com a convenção, com o estatuto, com nada disso. Essa pesquisa tem, creio que, 3, 4 anos apenas. Com os meus entrevistados de hoje em dia, venho confirmando que a coisa não mudou nada, se não piorou. Mas nós temos aqui que, passando o cursor acima de qualquer uma dessas figuras, vocês podem ler os artigos depois, ou para ter raiva juntos, ou para pesquisas próprias posteriormente. Agora começamos propriamente com o nosso conteúdo, pessoal. Repito que essa apresentação fica disponível para vocês logo que eu terminar de usá-la. Fiquem à vontade quanto a isso. O primeiro ponto é muito importante. E me surpreende o quanto ele não é mais comentado. Nós temos apenas 2 grandes convenções internacionais recepcionadas pelos parágrafos 3º e 4º do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, sendo tratados internacionais que, aprovados por maioria absoluta em 2 votações na Câmara e no Senado, converteram-se em norma constitucional. E são 2 tratados sobre pessoas com deficiência. É a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Tratado de Marrakech. Eu quero falar do Tratado de Marrakech amanhã, que ele ainda é muito subestimado no direito brasileiro, quando ele pode ter um impacto enorme. E principalmente para todos que estiverem militando em carreiras jurídicas nos próximos anos aqui nessa sala, como algo para avisar para clientes com deficiência visual. Porque eles sabem dos direitos que têm cada vez mais, mas não encontram advogados e advogadas que saibam desses mesmos direitos.
Antônio e todos os demais, não se preocupem em dizer que estão presentes, porque eu baixo depois, no fim, a frequência do Teams. Não se preocupem com isso, não. Bom, nosso marco normativo, a partir desses 2 parágrafos da Constituição Federal, cresceu bastante. Nós passamos a ter uma Convenção das Nações Unidas incorporada à Constituição Federal. Ela é texto constitucional, não é como se fosse. Ela é texto constitucional. Se vocês clicarem na imagem que aparece nesse slide, vocês abrem uma edição da Convenção Comentada, que a Comissão Nacional, o Conselho Nacional de Pessoas com Deficiência, organizou. Então, já fica como uma bibliografia possível para nós, além daqueles meus artigos que a gente via antes. Abaixo, vocês encontram o Estatuto da Pessoa com Deficiência, comentado artigo por artigo. O Estatuto, ele é uma das raras leis brasileiras que tem mais de um nome. Normalmente, as leis têm um nome e um apelido. Tem o nome, que está descrito no texto legal, com um apelido que é dedicatória a alguém que lutou pela aprovação. A Lei Maria da Penha, a Lei Carolina Dickmann, por aí vai. Aqui não, é uma lei com mais de um nome. Vocês podem ler como Estatuto da Pessoa com Deficiência ou como Lei Brasileira de Inclusão. Recomendo que usem esse nome. Por quê? Porque não é uma lei só para pessoa com deficiência. E seus conceitos são tão abertos sobre o que é deficiência que existem categorias ainda não regulamentadas na sociedade que podem utilizá-la, criando uma jurisprudência cada vez mais inclusiva. Para quem não entendeu isso, até onde pode chegar, vou dar alguns exemplos bem soltos agora, para vocês imaginarem. Pessoas albinas. Pessoas albinas têm limitações severas para sair durante o dia, têm um risco de câncer de pele muito mais elevado do que a média da população, de perda de visão devido à incidência da luz solar, muito maior do que a média da população. Portanto, o albinismo pode resultar em várias limitações físicas para a pessoa. Por haver limitações físicas, é comparável à deficiência. É uma deficiência? Juridicamente, não. Mas é comparável. Dependendo da construção jurisprudencial que se possa fazer, pode se tornar uma. Há um debate nos Estados Unidos que o Brasil ainda não incorporou, mas que a qualquer momento incorpora, entre pessoas pequenas e anões. O anão sendo fisiologicamente, fisicamente, alguém que tem uma falta grave de simetria no corpo, fazendo com que tanto órgãos internos quanto a aparência externa tenha pernas curvas, um tronco mais avantajado, a cabeça mais avantajada, além da baixa estatura. Pessoa pequena, que pode vir de desnutrição, de falta de cálcio na infância, por longo período da infância, entre outras questões, faz um corpo simétrico, não necessariamente com problemas fisiológicos mais acentuados, portanto, sem barreiras à convivência. Esse debate nas políticas públicas nos Estados Unidos já tem décadas. Eu vi um documentário que mostrava esse debate na época do Mágico de Oz, no começo do século XX, para ter ideia do quanto ele é longo lá. No Brasil, esse debate ainda não começou. Infelizmente, nós estamos bem atrasados em muitos aspectos para a defesa de direitos de grupos em desvantagem da sociedade. Não vamos trabalhar com a ideia de minorias, mas de grupos em desvantagem, ou de menoridades, ou de minorizados. Por quê? Porque minoria é matemático. Minoria indica que são em menor número. Falar em negro ser minoria quando é metade da população brasileira, falar em mulher ser minoria quando é mais da metade da população brasileira, é injusto. As pessoas com deficiência, segundo o censo do IBGE, são 1/4 da população brasileira. Porém, são muito mais. Porque como vocês começam a perceber dessas categorias que eu vou explicando, tem muita gente ainda que não está reconhecida em sua deficiência. Seja porque não há doenças associadas, então não há busca por benefícios. Seja porque não há um autoconhecimento, não reconhece a própria deficiência para isso. Então,
a ideia de minoria não é eficiente, mas de grupo em desvantagem é eficiente, porque traz onde está a necessidade de políticas públicas, que a gente vai explorar isso um bocado. O nosso sistema tem como marco normativo, para começar a ser interpretado isso, princípios assegurados pela Convenção, e onde a Convenção não se refere a direitos fundamentais ou não traz novos direitos fundamentais, lembrem disso. Se ela é Constituição, é parte da Constituição, se ela falar em direitos, são direitos fundamentais. A não ser que ela diga que são de outra natureza. E nessa outra natureza, o que faltasse está regulamentado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão. Adiante, nós temos sempre presente a Lei 8.213, de 91. Percebam como é um sistema relativamente jovem. Vinha assegurando direitos previdenciários na década de 90 e traz, na segunda década do século XXI, de fato, o seu marco normativo, uma organização. Então, a Lei 8.213 é famosa como Lei de Cotas, quando são apenas 2 artigos que se referem a isso. Vou falar disso mais adiante. Das cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Abaixo, a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, que ela é de grande relevância para a pessoa com deficiência de baixa renda, já se encaminhando para a miséria, porque é onde entra o benefício de prestação continuada, o BPC. Vou falar dele depois também. Abaixo, clicando nos links, vocês têm as próprias leis, a Convenção e a Lei Brasileira de Inclusão. Ao lado, vocês têm as leis comentadas, para que em qualquer outro trabalho, num TCC, num projeto de iniciação científica, num projeto de extensão, na vida profissional, possam ter uma bibliografia construída sobre o tema de hoje e amanhã. Agora começamos com uma análise da legislação. Se eu travar em algum momento, me avisem, que aí eu saio e volto. Aqui na sala a gente resolve. Se alguém tiver qualquer dificuldade para acompanhar a apresentação, me avisa. Tudo que aparecer nos slides, por uma questão de acessibilidade, eu vou ler para vocês continuamente. A Lajosi levantou a mão? Desculpe, que eu não sei se foi agora ou se foi antes. Professor. É porque tem alguns que estão falando que não está aparecendo na tela, né? Para mim tá, mas para Carol, por exemplo, não tá. Para a Aniele também não tá aparecendo o slide. É estranho aparecer para alguns e outros não. Estranho. Ela mandou a foto aqui para mim, aí eu disse, vou falar com o professor. Aí eu disse, ela, para reiniciar o dela, né, vai ver que seja só a máquina dela que esteja com problema, né? É uma possibilidade por delay, carregando aqui. Então, eu vou colocar logo a apresentação que eu uso, para ela poder acompanhar a parte, se for possível. Será que isso resolve? Eu vou carregar minha apresentação, então, aqui ao lado. O senhor vai baixar no chat, professor? Acabei de enviar. Ah, tá bom, obrigada. Então, eu acho que assim a gente contorna para quem estiver tendo qualquer problema para carregar. Como algumas pessoas já me avisaram que estão conseguindo ver, e você me informa que algumas não, eu acho que assim a gente contorna isso. Porque, gente, ia ser um pouco estranho com a quantidade de slides que temos, se eu estivesse indo e voltando entre eles, falando com vocês no chat. Eu acho que assim, compartilhando e eu aparecendo ao mesmo tempo, fica mais eficiente para nós. Mas agora já está no chat a apresentação, podem acompanhar a parte também, se for possível. De repente abre ela no celular e vai vendo no computador, ou então tem 2 abas abertas, acho que assim a gente contorna. Mas repito, eu vou ler tudo o que for aparecendo, não se preocupem quanto a isso. Até porque, pessoal, é uma legislação que aparece pouco no curso de Direito. Ela aparece muito pouco. Quando aparece é uma aula, um trabalho, um seminário que ela aparece. E não é por falha de nenhum professor, não. Alguém pode até considerar que sim, entre outros professores, já ouvi críticas assim. De minha parte, eu não vejo assim, pessoalmente. Porque eu considero, gente, que
Se o curso de Direito fosse dar conta de todas as mudanças legislativas e todo o potencial, a gente teria o projeto que existe de residência jurídica. Ele funcionando os 2 turnos nos 5 anos. Seria um curso muito mais caro, muito mais cansativo, muito mais complexo, totalmente diferente do que é hoje. Não é um curso que eu recomendaria. Muito esquisito que fosse assim. Mas, vejam, direito portuário, a Lei Geral de Proteção de Dados, todo esse conteúdo que a gente vai vendo, todo o sistema de proteção intelectual, tudo que é necessário para a juridicização de projetos artísticos, tem muitas outras áreas dentro do curso. Então, o que é necessário? Nós temos cursos extras, cursos de extensão como esse, para que nós possamos ter esse conteúdo entre nós. Então, vou lendo agora, gente, quando aparecer algo, essa legislação que a gente não costuma ver. Sabe o que costuma aparecer? Só se fala normalmente em 3 coisas. Carga tributária, porque existem vantagens tributárias para pessoas com deficiência adquirirem produtos. Eu vou falar disso depois. As cotas para pessoas com deficiência, já tive artigo publicado sobre isso, falo disso depois. Eu não indiquei esse artigo porque eu não gosto dele, considero ele mal escrito. Tenho que voltar ao assunto para fazer uma coisa melhor. E a capacidade civil, em que nós temos no SESMAC pessoas que têm se dedicado há anos. Uma referência nacional no assunto é o professor Marcos Herá, lidando sobre capacidade civil. Vale ver entre vídeos que estão do canal dele no YouTube, quando tocaram nesse assunto. Capacidade civil da pessoa com deficiência. Mas são os poucos temas em que normalmente o assunto aparece. Quando o estatuto é algo bem amplo, bem abrangente, bem complexo, como a gente vai ver a partir de agora. Vejam já do conceito de pessoa com deficiência. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo. Se eu bati a perna e estou mancando, eu não sou pessoa com deficiência, não é de longo prazo. De natureza física, mental, intelectual, mental. Não sou capaz de compreender plenamente a realidade. Tenho uma consciência infantil do mundo que não vai amadurecer. Intelectual, eu tenho limitações para a minha compreensão do mundo, mas é possível, com acompanhamento psicomotor, compensar em todo ou em parte. O sensorial, quando se refere aos sentidos, os quais, em interação com diversas barreiras, guarda essa palavra que ela é muito importante, barreiras. Se eu não tiver barreiras, eu não sou pessoa com deficiência. Eu, Sérgio, não sou, mas eu uso óculos. Uma pessoa com baixa visão é uma pessoa com deficiência, porque mesmo com óculos, não compensará por completo as barreiras que tem no dia a dia. Uma pessoa com surdez, mesmo com aparelho auditivo, não será uma pessoa com deficiência, porque se consegue ouvir com o aparelho. O aparelho não funcionará bem com fone. O aparelho não funcionará bem em um celular. O aparelho pode ter diversas interferências. Depende de bateria, carregador, pilha. Então, continuam havendo barreiras. Podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Olha o quanto isso é amplo. Eu terei que, caso a caso, observar o que vai caracterizar ser pessoa com deficiência. O que pode fazer com que o que hoje esteja regulamentado precise de mais gente. Precise incluir mais gente. É uma norma como o Código de Defesa do Consumidor, muito inclusiva. Assim como o CDC é principiológico e inclusivo, a Lei Brasileira de Inclusão tem também essas 2 características. Ela é principiológica e inclusiva. Artigo 2º, já no Estatuto. São 2 conceitos que se completam, dizendo quase a mesma coisa. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Tem alguma diferença com o que a gente viu antes? Não, não tem. Começa daí uma questão muito interessante, às vezes até engraçada. A Lei Brasileira de Inclusão, em muita coisa, copia e cola a Convenção. É como se fosse a questão eterna ocidental do direito simbólico. Tem coisas que não foram lidas ou não foram levadas a sério quando a Convenção saiu e foi ratificada no Brasil. Então, o que se faz? Uma lei nova que diz a mesma coisa. Para que, em um novo contexto social, aquilo seja assimilado. Então, cuidado. Indo citar a Lei Brasileira de Inclusão, confiram como aquele assunto está sempre na Convenção, porque a Convenção é texto constitucional, enquanto a Lei Brasileira de Inclusão é lei ordinária. Objetivos da Convenção. Antes dos artigos, tem muita coisa importante. Muita coisa, porque é principiológico. São os considerandos. Os considerandos, e toda convenção tem os considerandos. Isso é em direito internacional público bastante isso. Que é algo de caráter principiológico em todo tratado. É dizer, olha, pode não ter alguma coisa aqui, mas olha como vai ser interpretado o que não tem aqui. É onde entra os considerandos. Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade, aí tem coisas muito importantes. Nós teremos sempre uma análise interativa ou interacional, relacional e atitudinal. A barreira atitudinal gera dano moral. A barreira atitudinal pode interditar empreendimentos, empresas, lojas. Tem acontecido já. A barreira atitudinal não é física, é comportamento. É você ter uma situação em que chega numa lanchonete. Eu já fiz isso. Perguntei na lanchonete, vocês têm cardápio em braille? Respondem, sim. Cadê? Tá ali dentro. Se eu fosse cego perguntando para você. Ah, eu não sei. Não, você devia me dizer. Vou lá dentro buscar. Aí quando eu vou ir uma segunda vez, já estava na frente o cardápio. O que acontece? Isso é uma barreira atitudinal. É você ter um comportamento criando bloqueios, criando impedimentos, criando barreiras. Entre meus entrevistados na minha pesquisa, tive advogado com deficiência visual que pediu para o juiz ler a ata de uma audiência e o juiz disse, não é minha obrigação, por lei nenhuma, fazer isso para o doutor. Isso é uma barreira atitudinal. Um advogado iniciante, mas inseguro, com escritório próprio, podia até se ver empurrado para desistir da carreira. Esse meu entrevistado disse que ele não era movido por coragem, não era só teimosia, pura teimosia, porque nada ao redor estimulava a continuar fazendo o que fazia. Não há, no movimento de pessoas com deficiência, ninguém que goste da ideia de guerreiro, de alguém que fosse de vontade, de batalhador, não. Porque toda batalha é um sinal de que há barreiras ao redor. Em vez de ser homenageado, era bem melhor haver a denúncia contra quem fez aquela pessoa ter que se esforçar tanto. Então o chat ficou se mexendo agora. Foi que surgiu alguma coisa que eu não vi? Ah, não, só gente dizendo presente ainda. Reafirmando a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência e a interrelação de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como a necessidade de garantir que todas as pessoas com deficiências exerçam plenamente, sem discriminação. Aí, de novo, os direitos, Rafaela, bem difícil mesmo. Eu fiquei irritado com algumas das entrevistas que tive. Irritado. Porque, caramba, eu não tenho deficiência nenhuma. Absolutamente. Nem ninguém próximo de mim tem. E conviver com essas questões a vida inteira, tem todo mundo dizendo que a pessoa é incapaz, deve ser insuportável. Então, eu vou entrevistando advogados e advogadas com deficiência. Quanta gente que eu entrevistaria não desistiu no caminho. É de fato, Rafaela,
Uma questão de ter empatia. E basta um pouco. Basta um pouco. Nos treinamentos que eu costumo fazer, eu digo sempre, pergunta para a pessoa que não souber. Não tem que treinar em como lidar com, como tratar o cego, como tratar o surdo. Pergunta para a pessoa como é que eu lido com você, o que é que você precisa. Só que todo mundo se entende. Então, temos aí um aspecto que a teoria da Constituição aborda bastante, nesse segundo considerando, gente. A interdependência e a interrelação entre direitos. A indivisibilidade deles. Ou seja, eles têm que vir de modo sistemático. Assegurar a quebra de barreiras é assegurar em todos os níveis e possibilidades. Todos os níveis e possibilidades. Não é parcial. Ó, a gente botou uma rampa na entrada do tribunal, agora está tudo resolvido. Não. Não tem corrimão. Ou então material deslizante, escorregadio. Ou então não tem sinalização de onde raios ficou a bendita rampa. Ou então a sinalização pode ter, mas como acontecia com um professor da Universidade Federal de Pernambuco, cego, que por um tempo estava cadeirante, por ter tido um acidente de carro, quebrado uma perna, ele iria para uma rampa como cego. Ele precisa identificar sinalização para rampa, sonora, em braille, nas paredes, nas portas, à altura da mão. Então, isso tudo é muito complicado, muita regra. Não, não, é uma norma só da ABNT. Está tudo em uma norma só da ABNT, que buscando rápido no Google, aparece, que é obrigatório em cursos de engenharia e arquitetura. Vê. Manuel, a gente, são umas coisas que a gente vai repetindo e que alguns vão começando a ouvir. Não é uma coisa do mundo é mal, de jeito nenhum. Eu tenho tido, nesses anos trabalhando com o assunto, mais experiências a favor de achar que a humanidade ainda pode vir a fazer sentido um dia do que o contrário. Porque, por exemplo, eu estava na Casa da Indústria para assistir uma palestra. Liguei para lá depois dizendo: tem vaga para pessoa com deficiência no estacionamento, mas não cabe um carro. E na parte que é para transitar saindo do carro, não cabe a cadeira de rodas. Quando eu fui para o segundo dia do seminário, já tinham mudado a pintura no chão. Ou seja, estavam querendo mexer, estavam querendo acertar. Custava contratar alguém para ajustar as coisas. Mas assim, na tentativa e erro, a gente vai fazendo as coisas fazerem sentido. Por exemplo, a gente tem no SESMAC um núcleo de acessibilidade. Todo mundo com deficiência, procurando o núcleo de acessibilidade, o núcleo informa os cursos, as coordenações, o que for necessário para todo mundo se ajustar bem. Novas categorias jurídicas foram trazidas para o campo do direito. O direito à autonomia ou autodeterminação, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas. Por exemplo, a ex-deputada, secretária dentro do Ministério de Direitos Humanos, Rosinha, famosa como Rosinha da Defal, ela disse para mim que quando foi fazer faculdade, a família apoiou, quando foi ser atleta paralímpica, sendo ela cadeirante, a família apoiou. Quando ela foi morar sozinha, a mãe ficou sem falar com ela quase um ano. E ela decidir casar foi um escândalo. Por quê? Como o pessoal do direito das famílias tem observado muito, uma questão de uma autonomia acompanhada, que às vezes atinge essas pessoas. Jadielma trouxe uma observação aqui bem interessante que eu vou ler para todos no chat. Essa falta de empatia é bem presente nos coletivos, quando tem um passageiro cadeirante para subir no ônibus e alguns passageiros reclamam porque requer um tempo para o cadeirante subir. Mais do que empatia, Jadielma, é não terem uma compreensão de que a sociedade é para todas e todos. Não ter essa compreensão. Porque se houvesse desde a escola, para essas pessoas, a convivência com pessoas com deficiência, em vez da segregação, essa empatia estaria alimentada. Muitas e muitas vezes, o problema vem porque, ou só na faculdade, ou só já na vida adulta, ou só depois da faculdade, a gente tem contato com pessoas com deficiência, fazendo com que tudo fique estranho, tudo fique distante. Eu vou dizer um exemplo meu. Olha, eu não trabalho com assunto há menos de 10 anos. Trabalho há bastante tempo. No ano passado, eu fui para um congresso. Eu já era doutorando. Uma moça cega ia apresentar um trabalho. Eu pedi para ela o WhatsApp dela para conversar sobre minha pesquisa.
No WhatsApp, eu perguntei para ela, o WhatsApp que é um problema para você? É acessível? Ela disse, pode ficar à vontade, Sérgio, tudo bem aqui para ler a tela. Nesses anos todos, mas eu ainda preciso, passo a passo, tomar alguns cuidados. Eu, com meus entrevistados, 2 vezes mandei emoji, sem saber se os leitores de tela deles leriam emoji. Mas eu me vigio com figura do WhatsApp, porque eu sei que não tem jeito, não vai ler. Então, nós temos essa questão. A autodeterminação anda passo, para e passo com isso. Então, aquelas pessoas que estão incomodadas no ônibus vão aprender da pior forma, tendo que ficar irritados, mas aguentando alguém subir. E aí vão vendo essa pessoa cadeirante, um idoso com mais dificuldade, que aí ficaria juridicamente com a figura de mobilidade reduzida, um gestante com mobilidade reduzida, um acidentado com mobilidade reduzida, que é comparável em direitos e obrigações à pessoa com deficiência. Quando vão ver essa pessoa se esforçando dentro do ônibus, precisando estar sentado, com dificuldade de se segurar se estiver em pé, gradualmente vão sendo mais humanos. E se não forem, existe nosso meio jurídico para resolver com ações judiciais. A acessibilidade ou adaptação razoável com as devidas aspas, porque é o razoável não para nós, o razoável para quem precisa da adaptação. Não é adaptar o mínimo. Gente, para abranger as cotas, existem empresas pedindo pessoa com deficiência que não seja muita coisa. Dizendo assim, entrevista de emprego. Querem deficiência leve. E aí o que acontece? Denúncia ao Ministério Público do Trabalho, multas de bom tamanho para essas empresas. Outra categoria jurídica, a aceitação da pessoa com deficiência como parte da diversidade humana e não como doença. Não há a ânsia da cura, olhando para alguém com deficiência necessariamente. Mas o mundo se adapte para conviver com a diversidade. Se puder haver a reabilitação, ótimo, mas tratar como alguém doente é segregação. Se fosse resultado de uma doença, seria resultado, e não a própria doença. Por isso, gente, nós não usamos a expressão deficiente. Fulano não é deficiente, porque aí é algo que é um atributo da personalidade, é próprio da pessoa. Ela é uma pessoa que tem alguma coisa a mais, tem uma deficiência. Não é portador também, porque o portador é alguém que carrega. Sou portador de um documento. Existe o Estatuto sobre Porte de Arma no Brasil, chamado de Estatuto do Desarmamento, muitas vezes. Por quê? Porque você pode carregar um documento, você pode carregar uma arma. Você não vai carregar a deficiência. Se fosse para carregar, todo mundo soltava. Então, não vem. Outra expressão que também a gente não vai usar mais, porque não tem cobertura jurídica nenhuma desde 2009. Pessoa portadora de necessidades especiais. Todo mundo tem necessidade especial. É especial para mim amar. É especial para mim poder ter certos hábitos que a pandemia inibe. Eu não sei quando eu vou voltar ao cinema, por exemplo. Eu vou para um barzinho hoje em dia com muito cuidado e com respeito a todas as pessoas que perderam entes queridos nessa quarentena, sem fotos para redes sociais, para não ofender o luto de ninguém. Ou seja, não é mais tão divertido, não é mais tão prazeroso. Exatamente, Vilma. Nós temos a nova identificação antes do estatuto, mas é antes do estatuto, é na convenção. A convenção já traz isso, e guarda isso no coração, porque trazendo convenção é ser texto constitucional, como direito fundamental. Trazer no estatuto é ver como lei ordinária, tem menos peso para eficácia e efetividade. Design universal, que a gente possa fazer coisas que sejam voltadas para todos. Eu vou dar um exemplo de uma coisa sem design universal para vocês. Eu estou com essa caneca aqui que tem minha água, enquanto eu falo. A gente falando o dia todo, é fundamental ter água. Essa caneca não é plenamente acessível, porque o desenho, tendo uma caricatura minha, só está de um lado que eu não consigo segurar bem, porque eu sou canhoto. Então, para que todo mundo possa ver a caricatura, eu tenho que segurar com a mão direita. Isso não é algo com design universal. Sabe como é fácil ter design universal?
ou tem duas asas na caneca, ou tem o bendito desenho dos dois lados. Ou tem dos dois lados. Ah, eu acho uma graça, Lajos. Eu adoro essa caneca com esse desenho. Eu passei um tempão tendo de todo que era rede social essa figura. Eu achei muito legal. Bom, mas eu fico insistindo em usar a mão direita por causa dessa figura que fica aí. O pessoal continua dizendo presente, que coisa séria. Identidade da pessoa com deficiência. O reconhecimento de sua autonomia passa por reconhecer essa pessoa como alguém que fala por si mesmo. E tem direito à expressão. A liberdade de fazer escolhas, que abre o slide, é também a liberdade de fazer escolhas erradas. Liberdade de errar. Gente, só tem que ser água na caneca, porque se for a café, por ser ácido, vai incomodando falando em longo prazo. Ainda vou dar 2 aulas depois desse curso de extensão. Eu tive 2 aulas de manhã, eu falei um bocado na aula do doutorado já tarde, então se fosse café, seria bem mais gostoso, mas não seria uma solução. Então tem que ser água, infelizmente. E se fosse algo alcoólico, eu já ia estar, depois de falar tanta coisa ruim aqui, chorando na frente de vocês. Então não dá para ser nada alcoólico também. Bom, continuando então. Agora vamos debater meus líquidos. Eu gosto disso, da atenção que vocês estão dando para minha hidratação. Obrigado, Raíza, pela atenção. Se fosse o chá, eu vou beber mais tarde, quando estiver dando aula, um chá de hortelã, para já proteger depois de manhã e tarde dando aula a garganta. Então eu vou passar para chá de hortelã, a mesma caneca, mais tarde, com certeza. Então vamos lá. Tirando o que a gente colocou aqui, para colocar mais categorias no mesmo slide. Fica bonitinho, não fica? Não, fica trágico. Volta. Caiu a minha conexão, mas a gravação continua uma maravilha. Continua tudo bem nela. Vou voltar para a apresentação que eu estava usando. Vou procurar minha apresentação. Caiu, pessoal, caiu, mas como minha namorada diz para mim, gato cai em pé. Não sou eu falando, não. Ela que diz, eu só faço concordar. Ela quer que tenha essas ideias. Não tenho nada com isso, não. Não tenho nada a declarar sobre essas expressões. Gente, onde é que está o grande erro no que eu fiz agora? Não ter caído. Mas, nessa transição de slide. Conseguem perceber um problemão que teve aí, nessa transição de slide que eu usei agora? 5, 4, 3, 2, 1. Ninguém? Uma curiosidade para vocês em apresentações que forem usar, para terem máxima acessibilidade possível de um jeito simples. Não usem animação. Porque os leitores de tela não conseguem ler. Para um leitor de tela, o que estava antes aparecendo e o que estava depois se mistura. Então, para ter máxima acessibilidade, não usem animação. Isso eu aprendi há alguns anos, quando eu tive um aluno com baixa visão. Eu perguntei na primeira aula para ele o que é que precisaria mudar, e ele falou isso. Outra coisa interessante, você tiver uma imagem, isso eu reforço amanhã um pouquinho, porque amanhã a gente lida com acessibilidade, com mais alguns aspectos. Mas se você tiver uma imagem, leia a imagem. Sempre leia a imagem. Veja, quando a gente... Voltando um pouquinho. Voltando. Quando estávamos no marco normativo, eu dizia o que aparecia na tela sutilmente para vocês, discretamente. Vocês podem ver aí que aparece isso, que aparece aquilo. Quando o leitor de tela passar por cima, vai ler um link de internet. Então,
Isso garante acessibilidade. Se você, na hora de formatar, for em propriedades da imagem, no slide, tem lá descrição. Bota alguma coisa, gente. Porque botar uma descrição em propriedades da imagem garante para um leitor de tela ler. É coisinha simples de fazer. Mas você vai ter gente cega na plateia sorrindo quando vê a apresentação. Mais categorias jurídicas, então. O que é que significa adaptação razoável? O que significa o design universal ou desenho universal? Modificações e ajustes necessários e adequados, que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso. O que eu falei na caneca não é nada absurdo, não. Não é nada absurdo. Querem uma coisa de acessibilidade fácil? Essa caneta. Por quê? Porque eu giro e o nome da caneta aparece fácil. Onde estiver. Ela não depende de nenhuma das duas mãos específicas para eu poder segurar. Se eu não tiver muita firmeza nas mãos, não tiver todos os dedos, eu consigo segurar do mesmo jeito. Isso é desenho universal. Então, adaptação razoável e desenho universal, muitas vezes parecem bom senso. Um amigo, Gabriel, que é cadeirante, está fazendo doutorado, acho que é na Finlândia, ou é na Islândia, alguma coisa com Antia, país onde ele foi parar. Ele dizia, às vezes eu fico pausando um pouco, gente, não surpreenda, porque vão aparecendo mensagens de outras turmas aqui, dos chats das outras aulas, aí eu fico para manter a concentração, pausando um pouquinho, não aparecem para vocês, não. Bom, o Gabriel, ele disse para mim, como aluno da UFAL, ele disse para mim, você do campus novo da UFAL, ou melhor, da prédio novo de Direito, que já tem muitos anos, sabe como, já viu como é acessível? Eu disse, Gabriel, eu estava até para te perguntar sobre isso. E aí? Disse, eu estava lá, né? Estava período. Pessoal construindo, cheguei para o mestre de obra e disse, chefe, mede minha cadeira e mede aquela porta, para ver se passa. Eita, moço, passa não. Bora dar um jeitinho aí? Bora, pronto. Adaptação razoável. Dói nada. Vai ter rampa? Vai. Bora ver se eu consigo subir e descer nela? Pronto. Adaptação razoável. Desenho universal. Seja algo apto para todos. As pessoas obesas ou gordas, os dois termos podem ser empregados. Infelizmente, nenhum dos dois é categoria jurídica ainda reconhecida. Começam a ter algumas garantias. Por exemplo, na época que existia cinema, hoje tem só drive-in, na época que existia cinema, muito tempo atrás, a La José Jovem mais lembra desse tempo, com certeza, já havia nos cinemas de Maceió, você é criança, você. Você puxando uma cadeira, poder juntar, ou melhor, um braço de cadeira, poder ter duas cadeiras juntas. Pessoas gordas podem comprar essas duas com o preço de uma. Se não, aplica o Código de Defesa do Consumidor, cobrança excessiva, para ter direito a isso. Foi assim. Não, Vilma, você é mais jovem que a gente. Não, você não, com certeza. Mas na época que existia cinema, faz muito tempo. Isso aparece, às vezes, em alguns filmes ainda, cinema. Coisa assim, Stranger Things, sabe? Década de 80. Mas ela achou ser criança, eu que é adulto. Então, levantando um braço de uma cadeira de cinema no Parque Shopping, no Maceió Shopping, isso ainda existe, Shopping Center, por enquanto. Ou cabe uma pessoa obesa, ocupando as duas cadeiras, com alguma dignidade. Então, essa cadeira não está sendo vendida nos sites dos shoppings apenas como cadeira de casal. Não, não. Está sendo vendida como cadeira para pessoas obesas também, como uma forma de respeito. Algumas companhias aéreas já reconhecem para vender dois assentos juntos sem cobrar duas vezes, porque sou uma pessoa. A gente não viu direito à personalidade? Por que é que vai cobrar duas cadeiras? Eu tenho direito eu tenho direito a viajar de avião, se eu posso pagar a passagem, e a companhia que se adapte. Não serei eu me adaptando à companhia. Então, design universal e adaptação razoável andam juntos nessa indivisibilidade de direitos, continuamente. Prosseguindo, surge também uma outra categoria jurídica, uma nova ideia de discriminação, ainda muito tímida no direito brasileiro.
em jurisprudência, mas em decisões individuais, nos fóruns, em primeira instância, resultando em acordo, já em bom número. Isso ainda são os considerandos da convenção. Preocupados com as difíceis situações enfrentadas por pessoas com deficiência, que estão sujeitas, olha o que eu deixei em negrito, a formas múltiplas ou agravadas de discriminação, por causa de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, origem nacional, étnica, nativa ou social, propriedade, nascimento, idade ou outra condição. Como diria o ex-presidente, nunca antes na história desse país, vocês viram uma lei que trouxesse tantas categorias contra a discriminação juntas. E o agravamento em caso de discriminação múltipla. Uma mulher discriminada sendo negra é uma mulher negra, mulher discriminada e negra discriminada. Com a Lei Brasileira de Inclusão, nós passamos a poder ver o agravamento de pena, o aumento do valor de indenização, considerando discriminações múltiplas. Vilma falando sobre as escolas passando em adaptação para acessibilidade, e aí é um procedimento necessário, Vilma, ouvir a criança com deficiência, ouvir os pais da criança com deficiência nesse momento. Me permita um momento para dizer uma coisa muito bonita, da minha sobrinha, Letícia. A Letícia ontem estava me acompanhando, dando aula, hoje ela não está, eu aqui, a lojinha dela nem vai ver a gravação. Letícia dizia que tem um colega na turma dela, autista, na época que a criança ia para a escola. Ela tinha um colega autista, ou que era uma criança que fazia parte de um transtorno do espectro autista. Para quem achar muito exagero com as palavras, olha, gente, é o seguinte, quando alguém vai me chamar pelo nome, eu não quero apelido. Normalmente, a não ser que eu tenha autorizado. Então, se há uma forma mais específica para respeitar as condições de alguém, é sempre mais tranquilo para respeitar a gente trazer. Quando é uma coisa exagerada, aí a gente conversa. Mas até agora a gente está na razoabilidade. Mas vamos ao que Letícia me dizia. Letícia dizia que esse colega uma vez deu um tapa nela. Perguntei, Letícia, o que você fez? Eu avisei para a tia, ele voltou para a cadeira dele, eu voltei para a minha. E você senta onde? Eu sento na frente dele. E você não pediu para mudar de lugar? Não. Porque se fosse outra pessoa da minha turma, tipo, podia não entender ele e bater nele. E ele não ia entender, ia ficar com medo. E aí eu não quero que ele desista da escola. Ele pode melhorar naquilo que ele está tendo, que eu não entendo o que é. 8 anos de idade. Sabe lidar com pessoa com transtorno do espectro autista sem treinamento nenhum. É como estavam dizendo já sabiamente aqui no nosso chat. Um pingo de estímulo à empatia. Um pingo pode fazer diferença. Então, da convivência em escola, a gente pode ter uma mudança bem grande. Da segregação, quando havia o estímulo antes da escola especial, era um problema, porque não convivia. Porque não nos mostrava que aquela pessoa tem muito o que dizer também. Que em muitos aspectos o que está faltando é aquela pessoa se ajustar para ser compreendida. Tem uma menina no Instagram, a Clarinha, que ela tem por lesão cerebral, uma deficiência na fala. Ela está fazendo faculdade de letras, não me lembro aonde. Ela grava vídeos para o IGTV quase todo dia no Instagram. Simplesmente bota legenda. Ela consegue falar. Quem não convive com ela pode não conseguir entender. Eu não entendo nada que ela fala. Mas tem legenda. Então eu sigo o Instagram dela, que é bem interessante. Amanhã eu vou colocar alguns perfis de redes antissociais interessantes nas nossas temáticas. Eu vou colocar alguns para vocês, para quem quiser seguir, um pessoal bem interessante. Amanhã na apresentação de amanhã vão aparecer. Mas vejam esse slide, o poder que ele tem. Com essa questão das discriminações múltiplas, passando a ser categoria jurídica, e nós tendo uma ampliação daquilo que deve ser protegido para que todo o espectro da diversidade humana seja respeitado. Direito de família, um aspecto em que sobra a doutrina sobre pessoa com deficiência. É muita gente escrevendo sobre o assunto, principalmente no aspecto da inversão da capacidade civil.
Vou explicar rapidamente. Antes da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, gente, presumia-se a incapacidade para falar por si mesmo e era preciso provar a capacidade. Agora é o contrário. É preciso presumir a capacidade para todos os aspectos da vida civil. Isso é poderosíssimo. Porque, afinal de contas, todo professor, toda professora de direito civil já disse para vocês. Isso é uma coisa que o pessoal lá adora falar, de civilistas. A gente protege o ser humano desde antes de nascer até depois da morte. Eles se sentem poderosos sendo isso. E o pior de tudo é o quanto eles têm razão quando dizem isso. Vamos ler no Estatuto, o artigo 9º? O poder público deverá garantir que nenhuma pessoa com deficiência sofrerá discriminação em todos os aspectos relativos a casamento, família, paternidade. Percebeu? Maternidade é sempre protegida, mas aqui está também a paternidade protegida. E relacionamentos. Relacionamentos. Até hoje, o direito de família não sabe fazer contrato de namoro. Mas todos os relacionamentos da pessoa com deficiência estão protegidos. Em igualdade de condições com as demais pessoas, de modo a assegurar que seja reconhecido o direito, em idade de contrair matrimônio, casar-se e estabelecer família, com base no livre e pleno consentimento dos pretendentes. Se há capacidade de entender o que está fazendo, ótimo. Temos, por exemplo, não sei se eu acho fácil aqui, vou me virar para ver se eu acho. É isso. A pessoa vem para dar aula no curso e não separa antes a bibliografia que quer mostrar para o pessoal, fica procurando junto. Depois, os livros. Só um livro que eu comprei na Bienal, que eu gosto muito dele, sobre pessoas com síndrome de Down, e que eu não estou achando agora, e que eu provavelmente, um instante depois de terminar essa nossa aula, vou achar, se eu não achar agora, não tenho a menor dúvida disso, que se eu não achar agora vai ser um instante, e esse livro vai aparecer na minha frente, como um passe mágica aqui, não estou achando agora, que horror. Que é todo dedicado a histórias de casamento entre pessoas com síndrome de Down. Um livro bem interessante. Há 2 organizações em Maceió, de famílias Down, voltadas a estimular o relacionamento afetivo, amoroso, das pessoas com síndrome de Down em idade para terem relacionamentos afetivos, amorosos, com liberdade. Então, acontece. Quem milita na área lida com os pais, porque os pais foram responsáveis por décadas, talvez séculos, talvez milhares de anos, por cárcere privado, o que é crime, impedindo que essa pessoa encontrasse alguém que pudesse se apaixonar. Então, à medida que esse casal pode ter uma família própria e medo de que tenha um filho que também seja Down, é como qualquer outro casal, vai amar seu filho com a característica que tiver. Se eles decidirem não ter filhos, é uma escolha deles. Se eles decidirem ter filhos, mesmo o risco aumentando de reproduzir a mesma síndrome, bom, eles não são felizes com a síndrome Down. Por que outra pessoa não pode ser? Essa polêmica, gente, eu vou trazer agora uma coisa super isolada, que tem muito a ver com o nosso curso. Não vamos entrar nesse debate, porque não é brasileiro. É um debate da Suécia, da Suíça, da Noruega, de países sem problema no dia a dia. Comunidades surdas que estão indo para a justiça, ainda não há decisão judicial, está parado, porque os juízes não estão sabendo o que fazer, pelo direito de ter filho surdo. Sim. Se eu posso ter manipulação genética para tirar certas características, por que não para colocar? Se tem acessibilidade para todos e todo mundo vive bem aqui sendo surdo, por que meu filho não pode ter a mesma característica que eu tenho? Se eu posso escolher cor dos olhos, o cabelo, altura, evitar certas doenças, se a surdez é uma condição da vida, como a gente viu agora há pouco, deficiência faz parte da diversidade humana, por que não colocar meu filho para ter? Não é um debate nosso, é um debate de lá. No Brasil não faz muito sentido isso, porque o pré-natal ainda é difícil para milhares de mães. Nós não estamos com esse luxo de escolher características assim. Estamos mais próximos de escolher se consegue nascer com vida. Coisa tá feia. Mas é um debate curioso, quando a gente passa por essa autonomia. É questão de escolha dos pais da criança ter ou não um filho. Ninguém vai dizer
Não tenha porque vai ter a mesma característica que você tem. Eu não vou rotular a pessoa. É uma escolha que eles têm lá. E inciso segundo. Sejam reconhecidos os direitos das pessoas com deficiência de decidir, livre e responsavelmente, sobre número de filhos, espaçamento entre seus filhos, e acesso a informações adequadas, a idade e educação, como a bioética. Manuel tem perguntado, se posicionado quanto a isso. Manuel, não tem. Não tem. Traz dilemas abertos, porque é aquilo. Há um princípio fundamental dos movimentos de pessoas que fazem parte de grupos em desvantagem. Nada vai ser decidido sobre nós sem nós mesmos. A bioética não pode se posicionar sobre a vida alheia, sem ouvir essas pessoas. Esse debate ainda está muito incipiente. São dilemas na bioética. O dilema é quando você tem algo que não tem uma solução certa, que você tem alternativas. E é preciso ver causa e efeito em cada alternativa possível. Tá ótimo o TCC. Rende iniciação científica. Dá para discutir muita coisa interessante. Temos professores no curso interessados em debates nessa área. Mas não tem solução fácil. Como tudo que envolve dilemas éticos, e principalmente bioéticos, não há solução que não gere dano. Parágrafo único. A pessoa com deficiência, inclusive crianças e adolescentes, tem direito a conservar sua fertilidade em igualdade de condições com as demais pessoas. Por que isso entrou na lei? Tem coisas que a gente lê em leis e tem que pensar. Para isso estar na lei não é à toa. Sim, não é. Porque tornar inférteis pessoas com deficiência para garantir que não tivessem filhos foi prática em muitas famílias por muito tempo no Brasil. Sim, infelizmente, na adolescência. Então, veio como luta, exatamente, como um ímpeto de eugenia fazer isso. Faziam isso e só adultos descobriam que os pais tinham feito isso. Então, os movimentos de pessoas com deficiência incluíram isso na Lei Brasileira de Inclusão. Porque, então, pode-se punir, a partir de então, numa lei tão recente, só pela primeira vez se pode punir quem fizer isso com os próprios filhos. Artigo 15 do Estatuto. Prioridade em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, portanto, não é interpretável caso a caso. Prioridade no atendimento em todas as instituições e serviços. Prioridade na tramitação processual, procedimentos judiciais e administrativos em que forem partes, olha aí, ou intervenientes. Olha que interessante para o direito processual. Você lidar com a participação de terceiros como parte em processo, também garantir, se forem pessoas com deficiência, essa condição. Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, para prestar atendimento nos mesmos padrões que os demais têm atendimento. Disponibilização de estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros. Disponibilização de informações e recursos de comunicação acessíveis. Por que a gente não simplesmente teve esse curso de extensão aberto, já que é uma sala de aula remota? Precisava de inscrição antes. Não é só por certificado, é porque se alguém, devido à deficiência, precisasse de adaptações para que pudesse fazer parte desse curso, nós poderíamos reivindicar o que é breve, o que é simples, para o núcleo de acessibilidade, um intérprete de Libras aqui presente. A adaptação no que fosse necessário. Equiparam-se a pessoa com deficiência para fins de atendimento prioritário ou acompanhante das pessoas com deficiência, olha aí, o acompanhante, enquanto na condição de acompanhante, também. Os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo. Tudo o que vocês viram antes no artigo 15, iguala. Por isso, tem placa em todo canto hoje em dia, para todas as condições. E já começam a ver em alguns lugares a placa também com o símbolo de um laço colorido, que é o símbolo para atendimento prioritário para pessoa com transtorno do espectro autista e seus acompanhantes. Porque essa pessoa fica muito mais com uma irritabilidade maior, uma ansiedade maior, se estiver com mais gente na fila. Não consegue lidar com isso normalmente. Então, precisa também desse diferencial. A gente vai ver amanhã vendo políticas públicas, mas foi no ano passado que começamos a ter uma
política pública para a pessoa com transtorno do espectro autista no Brasil. Até então não havia. Ainda há muito a se conquistar, portanto. Nos serviços de emergência, públicos e privados, a prioridade fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade do que vai ser encontrado. Ou seja, talvez aquela pessoa não possa ficar sentada esperando para ser atendido. Mas essa pessoa vai reivindicar sua prioridade. E que avaliem na hora se não pode. Não é um laudo prévio que diga que a pessoa carregue. É uma avaliação na hora. Afinal, quando eu vou para a emergência, eu posso ter acabado de me tornar alguém com deficiência, devido ao que me levou para a emergência. Artigo 25. É indispensável a obtenção do consentimento livre e esclarecido da pessoa com deficiência para a realização de qualquer pesquisa. Eu fui numa loja, no Maceió Shopping. Eu não acho muito justo ficar assim mencionando o nome de loja, ficar dizendo que minha avó foi maltratada na Strass e na Brilho. Não acho isso muito justo. Não acho que é melhor omitir os nomes das lojas onde isso aconteceu, em que as vendedoras não quiseram falar com minha avó. Minha avó com 90 anos. Ela chegou lá e perguntou, tem o que de prata? A moça disse, olha, ela fala. Ela fala, eu sou gente. Aí ela olhou para mim, disse, o que ela quer? Eu disse, vó, essa moça acha que a senhora não fala português não, tá querendo que eu traduza. Se vamos para um lugar que o pessoal entende o que eu digo, e sair daqui, vamos. E saímos da loja. Mas vamos omitir os nomes das lojas para evitar qualquer constrangimento. Né? Vai que pessoas, vai que resolveram isso já faz alguns anos, vai que melhoraram o atendimento. Vilma, são inúmeros os pontos que é preciso mudar para a pessoa autista. Infelizmente, a lei da política pública da pessoa autista ainda precisa de uma regulamentação sobre cada detalhe. Estamos em uma transição, quase um vacatio legis, mas não é, porque já está em efetividade, já está vigente, mas ainda precisa de alguns ajustes para ter regulação. A gente vai poder brincar com ela amanhã, com certeza. Mas o consentimento em pesquisa é essa condição da minha avó. Você não vai ouvir outra pessoa, não. Você vai ouvir a própria pessoa com deficiência. Os limites do que for necessário para essa pessoa poder se expressar. Eu, como membro do Comitê de Ética, já apareceu no Comitê de Ética projeto que tinha como critério de exclusão não entrevistar pessoas com dislexia, porque dava trabalho para entrevistar. A vontade de dizer para essa pessoa, deu trabalho para você estar vivo. Quanta gente teve paciência com você? Isso não é critério para tirar alguém da pesquisa. Dar trabalho e explicar um questionário. Não dá. Se dá trabalho, seja humano e explique com paciência. Senão, você perde a amostra da sua pesquisa por discriminação apenas. Passamos pelas cotas. A Lei 8.213. Empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Eu mantive o portadoras, porque é como estava na época da lei. Mas leiam hoje com a modificação do texto para pessoas com deficiência. Habilitadas na seguinte proporção, que aí são percentuais legais. 200 empregados, 2%, 201 a 500, 3%, 501 a 1.000, 4%, 1.001 em diante, 5%. No artigo que escrevi sobre o assunto há um tempo, eu analisei esse artigo e vi que boa parte da doutrina tinha a mesma compreensão que eu e gostei disso. O parágrafo 1º é independente. Isso a gente acha já na jurisprudência para todo lado. A dispensa de trabalhador reabilitado ou de alguém com deficiência habilitado ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a imotivada por prazo indeterminado só pode ocorrer contratando alguém em condição semelhante. Se eu tiver 200 empregados e 3% dos meus empregados têm deficiência, eu não posso cair para 2. Fica nos 3. Mas, para demitir alguém sem justa causa, a jurisprudência já afirma que se presume que ocorreu discriminação nesses casos. Isso é interessante. Por quê? É preciso comprovar por que está demitindo. Ou seja, tem que ser por justa causa. Isso ficou reforçado com a aplicação da Lei 9.029 de 95, desde o artigo 1º.
Qualquer prática discriminatória limitativa para acesso ao trabalho e na demissão. Acesso. Eu não posso fazer entrevista de um modo que aquela pessoa não possa participar do processo seletivo. Nem posso colocar como impedimento no processo seletivo, não. A gente já alcançou a cota, não precisa contratar você, não. Sério. Se eu estiver gravando naquele momento, sendo alguém com deficiência, posso processar. Eu trouxe aqui uma observação bem interessante. Minha filha mais velha se graduou em odontologia no SESMAC com 21 anos, e ela é dislexa. Ela iniciou o curso, foi necessário que lá eu fosse para apresentar as condições que melhor seriam adequadas em critério de adaptação para ela ser contemplada no processo de ensino-aprendizagem. Que bom, Vilma, que ouviram. Houve diálogo, isso é bacana. Houve diálogo. Alguém da área pedagógica que possa explicar o que precisa mudar. Porque é um aprendizado. Ainda não se sabe muito bem como lidar. Eu tive uma namorada com dislexia. E o que acontecia? Ela dizia para mim, só posso ver filme dublado. Na época do namoro existia cinema. Então, a gente podia fazer uma coisa muito romântica. Eu passava o filme inteiro cochichando as legendas para ela. Então, ela podia ver filme legendado. Ou seja, faltava um pingo de adaptação na vida para poder acontecer alguma coisa. Ela dizia, eu nunca vou poder ensinar. Eu dizia, por quê? Como é que eu vou escrever no quadro, Sérgio? Tenho dislexia, eu vou escrever tudo errado. Não. Você vai chamar um aluno em cada aula e dizer, escreve isso aqui no quadro para mim. E cada semana você premia alguém na aula para isso. Ou então você deve ter um monitor para isso. Ensinou um ano, quando morou em Maceió. Aí a gente depois terminou o namoro, não quero falar sobre isso. Por favor, que eu não vou beber hoje. Mas foi depois ensinar numa boa. Foi só se adaptar. Foi só se adaptar. A La Josi sabe que eu sou romântico, então acontecem essas coisas na vida. Bom. Em direito tributário, contribuintes com deficiência terão a seguinte condição. Gente, um entrevistado meu, vou até dar nome, porque ele permitiu. Gabriel, de São Paulo, de Botucatu, ele fez questão de frisar na entrevista, ele é um dos que eu vou indicar amanhã para vocês conhecerem. Vejam bem, eu juro a vocês, eu até hoje, nessa quarentena, fiz 4 lives. Eu não fui organizador, eu fui convidado. Eu saí cansado das 4 lives. A Lajoso, que é uma heroína fazendo lives pela liga com frequência, sabe bem como live é um negócio cansativo. Gabriel faz lives diárias no Instagram, sendo cego de nascença. Diárias. Desde o começo da quarentena, ele se inspirou para fazer isso. Uma loucura. E aí, quando eu entrevistei, perguntei para ele se ele alguma vez, no meu questionário constava se ele alguma vez entrou com ação judicial sobre a deficiência. Ele disse, quando eu fui comprar meu carro, eu pensei no ué, ele é cego. Pois é, pra vocês verem, eu na minha cabeça não tinha um pingo de barreira. Por ele ser cego, não vai comprar um carro? Pode sim, é só contratar um motorista, ou ter alguém na família que dirige. Mas o carro é dele. Só isso. O carro ainda assim é dele. Pessoal que já disse presente e que não disse presente, fiquem sossegados. No finalzinho, eu estou baixando uma planilha que diz todo mundo que entrou. Então, fiquem sossegados. Mas não vai adiantar, vamos continuar dizendo presente até o final, mesmo eu gravando isso. Bom, tem direito a vantagens no IPI, no IOF, no ICMS, no IPVA como condutores e no IPI e IOF como não condutores. Além disso, para veículo. Além disso, para instrumentos com acessibilidade, instrumentos com adaptação. Tem vantagens no PIS, PASEF e no COFINS, para terem o produto com valor menor. Calculadoras com sintetizador de voz, teclados com adaptações específicas, lupas eletrônicas, softwares de leitores de tela. Sabe onde é que isso tem uma incidência imprevisível no impacto? Todo celular hoje tem software leitor de tela. Portanto, é possível a pessoa com deficiência visual querer comprar o celular mais barato. E se não puder baixar o preço, aplica o Código de Defesa do Consumidor associado à Lei Brasileira de Inclusão e consegue isso. Então, quem tiver estagiando em escritório, espaço aí aberto para mais clientes para o escritório. Mas algumas condições nunca comentadas da Lei Brasileira de Inclusão, que são espaço aberto para o direito civil, direito consumidor e outros campos do direito. Artigo 60, que eu poderia até ter apagado, porque ele fala de coisas que não existem mais. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculo e de conferências e similares reservarão
Vou ler de novo, acho que errei a palavra de novo. Reservarão, a depender de sua capacidade de lotação, vagas. Artigo 61. Hotéis, pousadas e similares deverão ser construídos observando o desenho universal. Estabelecimentos que já foram construídos têm que adaptar 5 a 10% de seus dormitórios. Veja que não usaram quarto, apartamento, nenhuma palavra que eles pudessem interpretar contra, para dizer, não é dormitório, é quarto, é apartamento. Dormitório é amplo, lugar onde se dorme. Então, suíte, quarto, apartamento, ou qualquer outra denominação, já que o Airbnb é bem criativo em denominações, tem que ser acessível. Mas espera aí, onde é que entra o Airbnb? Em similares no artigo 61. Quer alugar um quarto do apartamento pelo Airbnb para alguém em viagem? Tem que ser acessível. Reserva de vagas em estacionamentos, artigo 64, pelo menos, a reserva de 2% das vagas, sejam estabelecimentos públicos ou privados, para os veículos conduzidos por pessoa com deficiência física e visual, devidamente identificado, posicionados de forma a garantir-lhe facilidade de acesso. Nada de botar a vaga nos fundos do estacionamento. Tem que ser na frente da porta. Ana vai sair mais cedo. Ana, quando eu baixar, já aparece você como alguém presente. Agradeço você ter estado aqui até agora e a gentileza de avisar antes da saída. Mas eu já estou bem no fim da apresentação, provavelmente. E nós temos um compromisso. E até 6h30, eu não vou ultrapassar esse tempo para não atrapalhar vocês. Então, se sobrar slide, fica para amanhã sem problema. Até porque você já tem a apresentação também. Acesso à justiça. Artigo 100, reforçando aquela prioridade no atendimento, tanto em serviços notariais, administrativos e de qualquer outro campo. Artigo 106, discriminar pessoa com deficiência de qualquer modo é crime, com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Que desdenhar, humilhar ou menosprezar não é piada, é crime. Onde é que está a liberdade do humor? Está em respeitar o ser humano. Não respeito ao ser humano é crime. Isso é exagero. Quem está falando não tem deficiência. Veicular em qualquer meio de comunicação ou de divulgação, texto, áudio ou imagem, que estimule preconceito à pessoa com deficiência. Mas o 107, lembram que tem questão de discriminações múltiplas antes? Sim. O 107, em caso cível, é interpretável de modo extensivo. Criminalmente, não. Por quê? Porque o direito penal não permite isso. Interpretado de modo extensivo para isso. Abraço para Bruno Leitão, agora, Vilma, quando for para aula com ele. Vamos lá, slide 18 de 20. Estamos bem no finalzinho. Mais crimes. Veicular em qualquer meio de comunicação, texto, áudio ou imagem que estimule o preconceito. Tem um personagem que faz preconceito, é uma coisa. Tem um personagem como herói, bem sucedido, que eu vou elogiar na trama, aí é apologia. Artigo 108. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão. Famílias têm feito isso, infelizmente, há muito tempo, com pessoas com deficiência. E isso é crime, com a pena maior do que os crimes anteriores, devido a menosprezar o desenvolvimento da pessoa. 109. Abandonar a pessoa com deficiência em qualquer estabelecimento em que ele fique sob tutela. Hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência em geral. 6 meses a 3 anos. Porque a pena mínima já ficou menor aí. Faz algum sentido. Porque interpretar caso a caso o abandono. Por vezes é complexo identificar que isso ocorreu. Então faz sentido ter uma gradação maior aí. Para concluir, pontualmente às 6h30, segundo o meu relógio, olha só, eu consegui essa pontualidade. Tem meu e-mail, para dúvidas que apareçam ou de hoje para amanhã ou depois. Tem meu Instagram, para acompanhar para eventos que eu estou sempre divulgando na área, sempre mesmo, porque tem sempre muita coisa acontecendo. E para quem puder, uma leitura para amanhã. Quem puder ler antes, leia, por favor, o artigo que está aí. É só clicar na imagem, ao lado do título. Quem não puder, tá tudo bem. A gente acompanha página a página junto. Eu analiso 5 políticas públicas nesse artigo. A gente vai trabalhar por estudo dirigido com ele nas mãos amanhã.
Boa noite a quem pôde estar aqui hoje. Poderão encontrar um bônus aí. Catálogo de e-books do SESMAC vai estar ativo na biblioteca virtual e entre os títulos estará gratuitamente em PDF meu livro de metodologia. Convidados todos para conferir logo logo esse bônus que aparece aí. E muito obrigado a todas e todos pela atenção na nossa noite de hoje. Amanhã, mesma hora a gente começa, mesma hora a gente termina. Vou encerrar a minha apresentação, encerrar a minha gravação, baixar a lista ansiosa de pessoas que queriam comprovação de que estão presentes, ela vai baixar logo. Baixar a lista de presenças, já baixando agora. Que bom que você gostou, Miriam. Obrigado pela gentileza. Professor, licença para falar uma coisa? Pois não. Eu posso assistir a aula anterior ainda, né? A de ontem. Pode, tá gravada aí, é disponível. Tá tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Tá bom. Obrigado. O vídeo tá aí, pode ficar à vontade. Agora já baixamos a frequência. Agora, pelo menos eu botei para baixar. Ô, professor. Oi. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tô vendo ali um super-herói, mini Batman. É aqui em cima, e tem o Yoda também no canto. Já viu meu Yoda também? Pois é, tem umas cenas desses pelo cantinho. Meu aniversário é sexta-feira. Se quiser fazer uma doação, eu tô aceitando. Você vai querer usado? Pega um novinho para você. Querer um usado. Não, isso dessa apropriação vai contra o princípio fundamental da minha vida. Vai contra. Que é Hakuna Matata. É necessário para bem viver. Então, boa noite para vocês. Antes que alguém se aproprie do que não deve, aí vou saindo, parando a minha gravação. Ficou registrado na gravação.